dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus pela bênção da oportunidade da vida, pela reencarnação, que nos permite iluminar e corrigir a rota que nos deve levar ao Pai da vida. E queremos rogar a Jesus, o nosso benfeitor maior, nosso irmão de todos os instantes da nossa caminhada, para que envie os seus emissários para nos inspirar, dilatar as nossas consciências, tornando-as permeáveis aos comentários em torno dos seus exemplos e da doutrina dos Espíritos, que é um grande e luminoso presente que recebemos da espiritualidade superior através dos seus esforços. Com o amparo desses amigos, pedimos permissão para iniciar os nossos comentários. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de um convite de Jesus na expressão sede perfeitos. Mas esta frase está contida nas anotações do evangelista Mateus, mais especificamente capítulo 5, versículos de 44 a 48. Agora vamos imaginar, né? Isso aqui está no meio do Sermão da Montanha. Vamos imaginar o nosso mestre, aquele que nos recepcionou no plano espiritual, quando, equivocados, nós migramos de outros sistemas solares, onde nos rebelamos e onde desejamos manter o status quo. Não quero evoluir. Assim tá bom, ninguém me manda. E aí precisamos encontrar outras alternativas e nos destacamos da nossa origem planetária e viemos para o planeta Terra muito tempo atrás e fomos recebidos por um grande e luminoso emissário do Pai, que nos acolheu, não nos julgou, entendeu e conheceu cada uma das nossas dificuldades. E com o passar dos milênios, ele cumpriu a promessa e veio visitar-nos pessoalmente. Então, aqueles que se reuniram em torno de Jesus no Sermão do Monte, éramos todos almas profundamente equivocadas, buscando retomar o caminho do bem, o caminho da luz, a destinação para a qual fomos criados pelo Pai de amor, de justiça, mas de misericórdia. Então, não era pouca a nossa carência de ouvi-lo, a nossa certeza de que estávamos diante do emissário que nos acolhe, que nos conhece pelo nome. Os historiadores contam aos milhares, e naquela época não tinha microfone. Por um efeito físico, tivemos uma reprodução, guardadas as proporções, aqui no Brasil também, em Sacramento, com o Eurípides Barçanufo. Ele falava e toda a cidade conseguia ouvi-lo. Também na cidade de Matão, com o nosso querido Caio Barchutel. Falava a respeito da doutrina dos Espíritos, é claro, e os Espíritos amplificavam a sua voz. Mas nós estamos falando do Mestre. E aí, em torno dele, nós ouvimos a receita, o caminho que nos reconduziria ao estado de plenitude. Porque quando você erra, a tua consciência te cobra e fica um mal-estar indefinível.
Aí você encrenca com todo mundo, tudo está errado, tudo está ruim, porque alguma coisa lá no fundo não está boa, e a tua consciência está te dizendo. Então, nesse momento, a gente precisa acalmar, fazer uma prece e pedir: Pai, me mostra, o que eu tenho que mudar? E ter coragem para ouvir, né? Mas não só para isso, para executar. O João estava falando, vamos ouvir as reflexões, mas ouvir não basta. A gente ouve, se emociona, acha lindo, mas para o outro fazer, para mim não. Não, já não dá mais tempo. Não, ainda não. Então foi nesse clima que nós ouvimos, e ouvimos, entre outras coisas, o Cristo nos dizer: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Uau! Como que eu vou fazer isso, mestre? E ele continua: para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer, essa parte é lírica, faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o Pai que pode julgar, não julga, atende a todos. E nós que somos meras criaturas, queremos não só julgar, mas ensinar o outro como é que ele deve fazer, enquanto a gente ainda não aprendeu. E ele diz ainda: porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram aqueles judeus que recolhiam impostos para Roma. Você imagina como eles eram bem vistos. E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nesta frase, nesta exortação, nós temos uma mensagem que atravessou os milênios. Se somos perfeitos, buscamos a perfeição, na verdade a perfectibilidade, né? Porque perfeito só Deus. Mas nós temos a destinação de buscarmos a perfeição sempre, ou seja, nos melhorarmos sempre. Não entrarmos naquela balela de dizer assim: não, até aqui já está bom, eu já fiz bastante. Tem tanta gente pior, não se compare pelo pior. Nunca deu certo, não vai começar agora, né? Cada um de nós tem uma história, tem um passado espiritual. Cada um de nós tem uma necessidade. E só a nossa consciência profunda sabe reconhecer isso. Então, por isso que não dá para julgar ninguém. A gente não sabe a história do outro. A gente não sabe por que o outro está passando por aquilo ou está agindo daquela forma. O convite é para buscarmos a melhoria todos os dias da nossa existência de seres imortais. Eu vou fazer uma correção no Joãozinho. Ele diz que nós somos seres eternos. Conceitualmente, eterno só a Deus, sempre existiu. Nós fomos criados, mas sem prazo de validade, então somos imortais. Fomos criados, não sabemos exatamente o momento, mas não temos fim. Então este é o título que nós carregamos, seres imortais. Tudo bem? Bom, nesse convite à evolução constante, a não nos acomodarmos e a não nos distrairmos em meio à jornada com os defeitos alheios, que a gente gosta de catalogar, identificar, classificar, arquivar e expor. Veja, tudo isso dá um trabalho miserável, a gente nem liga, já está acostumado. Então, ao invés de, nós precisamos usar da disciplina, da vontade, para mudar um hábito que está implantado. Não é assim que a gente faz? Quem aprendeu a dirigir, sabe. Quem aprendeu a andar de bicicleta, sabe.
Quem aprendeu a nadar sabe. Precisa ficar atento, observar tudo. A gente fala, não vou dar conta, é tanta coisa. Depois você automatiza e passa a ficar fácil. O detalhe, nós fomos aprender a dirigir porque a gente queria se deslocar mais rapidamente, mais longe, ter autonomia. Nadar porque nós gostamos do meio líquido, porque nos atraía o resultado do esporte. E andar de bicicleta porque não tem criança que não queira andar mais rápido. E sem rodinha de preferência. Agora e nós? Nós acordamos de manhã e dizemos assim, hoje eu vou melhorar um pouquinho. Não. A gente fala assim, Pai, livra-me de todo o mal. Tira tudo que for confusão da minha frente e as pessoas do mal que elas sejam levadas para outro planeta. Como assim? Ainda bem que o Pai não atende tudo que a gente pede, né? Não existe outro caminho de transformação senão o enfrentamento da dificuldade. O nosso iluminado Emmanuel nos diz assim: para ascender no caminho da evolução, nós precisamos voar com duas asas. A asa do progresso intelectual, que nos dá condições e recursos de conhecimento para escolhermos o que é bom e o que não é. Pelo menos para conhecermos e reconhecermos as opções que nós temos. Então nós precisamos nos dedicar. Ler, entender, conhecer. Mas só isso não basta. Eu posso citar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, de cor, versículo por versículo, e ser uma praga. Não respeitar o próximo, não respeitar a Deus, não me respeitar. No entanto, eu tenho tudo guardado na memória. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas o Emmanuel diz de duas asas. A segunda asa é a asa do progresso moral. Também conhecido como aquisição das virtudes cristãs. A vivência da ética cristã, que tem como base o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Veja, um compromisso de agirmos com base no respeito, no amor ao próximo, à natureza que é a criação de Deus e a mim mesmo. É esta dinâmica que nos vai impulsionar para o alto e para a frente e para cima. Não adianta apenas o conhecimento, nem apenas o amor. As duas precisam estar juntas. E raramente vamos encontrá-las em harmonia, em equilíbrio. Porque o espírito imortal que gosta de se dedicar ao conhecimento, ele esquece da vivência. E aquele que gosta dos conceitos morais, ele fala, não, isso está muito chato. E aí a gente corre o risco de entrar num clima de superstição. Quando você não conhece, você tira a conclusão equivocada. Todos nós. Vocês já receberam alguém em casa e receberam por uma porta e vai sair pela outra? Ah, não, eu tenho que sair pela mesma porta, senão eu não volto. Já ouviram isso? Ah, eu não passo embaixo de escada que dá azar. Ih, eu vi um gato preto. E daí? Ah, eu vou ter azar hoje, é um sinal. Então, essas pessoas leem a realidade na superfície. E não sabem que Deus criou leis que regem todo o universo, que estão baseadas na causa e no efeito. O que você pensa, você atrai. O que você atrai, você é. Ou está, porque a gente muda todo dia, graças a Deus. Então, nós vamos lembrar do Cristo falando, conhecereis a verdade,
E a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da nossa superstição. Que a gente fica prisioneiro disso. E sofre. Não é uma coisa agradável. Então, não, pelo sim, pelo não, virou, como é que é? Virou o chinelo para baixo, a mãe vai morrer. Criança tem umas coisas engraçadas, mas tem adulto que ainda acredita nisso e fala pelo sim, pelo não, vou desvirar. Gente, se Deus permitisse que a mãe morresse cada vez que o chinelo virasse para baixo, ia ser um Deus muito sem vergonha, né? Então nós precisamos do progresso intelectual para identificar os caminhos e da nossa vontade e da nossa decisão, da nossa determinação no bem, para seguir o caminho que nós descobrimos. Então é conhecer e agir. Dentro dessa proposta, nós temos nesse capítulo, que é longo e altamente explicativo, o homem de bem, o bom espírita, o dever, que são ditados mediúnicos do século XIX, que estão atualíssimos, porque nos falam a nossa essência de seres espirituais. Aqueles que viemos de outro sistema solar para buscar evolução. E se nós mantivermos a mesma teimosia ou a mesma preguiça, nós vamos continuar mudando de planeta até a gente decidir agir. Porque enquanto isso, não fique esperando mágica. Eu vou no centro todo domingo, eu tomo passe, eu fico bem quietinho, e com isso eu vou garantir que eu vou para o nosso lar, não vou para o umbral. Ô Jesus, você já está disfarçando a realidade. Como é que você quer ir para um lugar bom? Sejamos mais honestos conosco mesmo. Reconheçamos em Deus a grande fonte doadora da vida, da justiça e da misericórdia, nos oferecendo constantes oportunidades de transformação. E a gente deixa passar. Oi, até dá uma desviadinha assim. Não, agora não, agora eu estou muito ocupado. Não, agora eu estou cansado. Não, agora eu estou velho. Não, agora eu estou moço. Estou esperando a aposentadoria. Eu estou aposentado. A gente sempre tem uma desculpa. Não é longe o centro da minha casa. Dá 3 minutos e meio. Ainda se eu morasse do ladinho, nem que morasse dentro do centro, a criatura não quer. Então nós precisamos querer? Precisamos. Precisamos nos conhecer melhor? Precisamos. Quem que eu sou? A gente não sabe. E sabe por que eu escondo de mim mesmo? Para não ficar decepcionado. Olha que tristeza. A gente cresceu ouvindo do médico e do advogado, você não esconde nada, porque senão se esconder é prejuízo seu, não é? Mas nós podemos acrescentar a nós mesmos. Não se esconda de você, porque se você não identificar que você tem sombra, e todos nós temos, nós não podemos corrigir. Como é que você vai corrigir uma coisa que não existe? Mas é esse joguinho que a gente faz. Não, eu sou bom. Não, eu não sou mau. Eu sou neutro. Não existe neutralidade na espiritualidade. Ou você é bom, ou você não é bom. Se você não faz nada contra o outro, você está errando, porque está comprometendo recursos que não são teus. Por exemplo, o corpo físico. Também item do nosso capítulo 17. Cuidar do corpo e da alma. Por que tem esse item? Porque a gente acha que o corpo é nosso, que a gente pode fazer o que quiser. Preguiçar, beber demais, comer demais, se atolar de torresmo. Depois dá no que deu em mim, né? Cirurgia de revascularização, 3 pontes, 2 safena e uma mamária. Foi punk. Mas é uma segunda oportunidade, não é? E aí, você continuar na mesma toada, vai dar outro entupimento? A minha médica disse que vai. Então eu estou tentando corrigir, é duro. Mas tem outro caminho? Não. Você tem que sentar com você mesmo e falar, agora nós temos que tomar jeito, porque você teve uma chance de não voltar antes da hora para o plano espiritual. Então agora se corrija. E não faz disso um drama, pelo amor de Deus. Porque a gente conta para todo mundo o que a gente está fazendo, o que a gente sofre. E o outro
por exercício de paciência, de caridade, porque isso é caridade moral. Ouvir o outro que ainda não se mancou. Você cresce quando você faz isso. Cresce interiormente, em valores de tolerância, de paciência. Ao invés de dizer assim, eu não tenho paciência com esse povo. Que pena, você perde a chance de aprender, de crescer. Porque não dá para aprender a andar de bicicleta sem subir nela, cair, ralar e voltar sentado novamente no selim. Nós precisamos da dor, da dificuldade, porque é o caminho de retorno à grande rota de luz. Nós desviamos dela. Não foi o mau espírito, a praga da vizinha, o meu pai que não me amava, a minha mãe que eu não sei quem é. Tem nada disso. Cada um é um. Teve a chance, está encarnado, agradece. Mas agradece do fundo da alma que você teve a chance de voltar aqui. Mas você voltou aqui não é para passear. Maria Emília falou outro dia que tem gente que vem a passeio no mundo, né? Numa aula do Básico 1. E é verdade. Você olha a pessoa, ela só está preocupada com a casca. Faz botox, preenchimento, tudo que você possa imaginar. Fala assim, mas quem é você? Ah, não sei, por eu não saber, eu estou cuidando bem da aparência, porque vai que é alguma coisa ruim, pelo menos a aparência está boa. Só que a aparência acaba. E nós somos seres imortais. Então, qual que é a melhor opção? Investir na imortalidade, na essência, naquilo que não é finito, perecível. E aproveitar o que é finito e perecível para, enquanto eu estou a caminho, usar em meu benefício. E voltar para o quartel-general, da onde a gente veio, para onde todos nós vamos voltar, numa condição melhor, pelo menos dizendo para nós mesmos, olha, eu tive a chance, mas tentei, enfrentei. Não conquistei tudo, mas eu cheguei perto. Mas que eu tentei, não me acomodei. E nós, o que nós vamos dizer para nós mesmos quando a gente desencarnar? Eu não posso falar de morte. Como não gosta? Você vai ficar aqui para sempre? Não, você veio do outro plano? Vim. Então você tem que voltar para lá. Se não é pela morte, como que vai ser? Você conhece alguém com mais de 100 anos? 110, 126, que foi o máximo? Eu nem quero, imagina o corpo dessa criatura. Que desgaste. Nós temos que voltar. Então, como todo mundo vai voltar, vamos voltar bem? Vamos voltar melhor? E a estratégia que nós convidamos hoje, a todos nós, eu inclusive, porque o ouvido mais perto da boca é o que mais precisa ouvir, né? Largar o torresmo. Então, como todo mundo está nessa mesma condição, vamos fazer o seguinte, acorda de manhã e fala assim, pai, me dá força e lucidez para encarar os problemas que vierem. E os que chegarem até mim, me faz enxergar o que eles vão me beneficiar, para que eu não fuja deles. É igual falar assim, livra-me de todo mal, amém? É diferente. Agora, quem pede livra de todo mal, amém, ainda não está maduro o suficiente. Ainda tem medo. Tem medo porque não conhece. Então é um processo de amadurecimento. Dá para exigir? Não. Não dá, tem que ter paciência até amadurecer. Mas e nós estamos nesse processo? Aí cada um vai responder o seu, né? Mas se tiver um processo mais maduro, que eu acredito que sim, porque arrastar o corpo até aqui no domingo de manhã, de um dia lindo e frio como esse, você precisa ter alguma vontade de conquistar coisa espiritual, não é? Então, o combinado é acordar assim, e quando for dormir, fazer uma rápida análise, antes de pegar no sono. De todos os problemas, as situações que eu vivi, eu podia ter feito alguma coisa melhor? Então amanhã eu vou caprichar. E se eu fiz alguma coisa que não ficou muito bem parada, eu vou lá e falo assim, olha, ontem eu falei uma besteira, não foi por intenção. Se o outro vier com um caminhão de jaca, segura sua onda, não acolhe aquele caminhão de jaca, entende que o outro não está bem, mas você fez o que você gostaria que o outro fizesse com você. Mas na maioria das vezes a pessoa fala, nem lembro mais o que você falou, tudo mentira, porque brasileiro gosta de mentir, né?
Nem lembro o que você falou, mas não tem problema. Mas a situação limpou. Já não ficou aquele mal-estar. E o que é o mal-estar? Ligação de mágoa, de rancor, de ressentimento, até de raiva. Isso faz bem? Nem para quem emite, nem para quem é o alvo. O alvo só vai se afetar se tiver na mesma vibração. Quem que consegue manter o dia inteiro uma vibração elevada de confiança em Deus e ligação com Cristo? Levanta a mão, por favor, que eu vou aplaudir de pé. Eu estou em pé, né? Mas nenhum de nós ainda consegue, a gente oscila. Então, por oscilar, a gente evita entrar em contenda. Fazendo o quê? Devolvendo aos que nos causam ou praticam mal, o bem que nós conseguimos devolver no instante evolutivo em que estamos vivos. Nem que seja com um silêncio caridoso. Não reaja. Não devolva comentário. Porque vocês já se pegaram no dia seguinte falando assim, mas eu devia ter falado isso, porque ele falou aquilo. Você está revivendo a coisa e amarrando o seu espírito imortal com o dele, ou dela, ou deles. Isso não é legal. Não preciso dizer, né? Só para reforçar o argumento. Então, essa semana nós temos muita lição de casa. Ficar esperto. Não retribuir o mal que nos fizerem. Não fugir do mal e ver o que eu posso tirar de bom dele. Porque geralmente o mal que nos atinge nos leva a fazer o que a gente não quer fazer. Ah, não, isso não, nessa encarnação não, já estou fazendo tanta coisa. Não quero mexer nisso. E o problema que chega é a misericórdia de Deus dizendo, mas você tem que mexer nisso. Essa encarnação depende basicamente disso e de outros pontos também. E a gente disfarça. Então não disfarça mais. Reconhece que Deus é Pai de amor, de misericórdia. E nos dá a chance, nos ama. Por quê? Porque Ele nos quer iluminados. Vós sois deuses. Tudo o que eu fiz, disse o Cristo Jesus, podeis fazer ainda mais. Será que Ele estava mentindo? Lógico que não. O que nos separa do Cristo são milênios de esforço, de trabalho e de conquista. Os planetas onde o Cristo iniciou a sua evolução moral não existem mais. Então o tempo que Ele está na estrada é muito maior que o nosso. Mas nós somos filhos do mesmo Pai. E temos os mesmos recursos internos, que é o nosso DNA divino. Tudo bem? Então vamos orar, porque nós temos que agradecer. Mestre Jesus, aqui estamos nós, os mesmos que estavam em torno do teu coração, no pé daquela montanha em que cantaste para nós a estrada de libertação. O caminho que nos levaria de volta a preencher a nossa alma com o reino de Deus, a paz de espírito, a alegria, o sentimento de pertencimento à grande família universal e a certeza de que todos nós podemos agir no bem, dentro das nossas limitações evolutivas. Por estarmos recordando e reconhecendo que somos capazes, que a luz nos pode conduzir, que estamos fartos da sombra e que não a acolheremos mais no nosso pensamento, nem no nosso coração,